Quanto ao livro, este livro, eu estava a dizer à Mónica, é um livro que dava para um ciclo de conferências, tanta coisa tem de positivo. Para já, eu acho ótimo, e é outro aspecto também, que provavelmente há de lá verem, que haja livros de papel. Assusta-me o desaparecimento do papel. Por muito que reconheça e recorra às edições online, a tudo o que existe na internet e nos nossos computadores, mas o papel é palpável. E ainda no outro dia, num debate sobre pais que estão longe e que falam com os filhos através do Skype, de facto, a imagem não substitui o cheiro, o tato. Nós que somos animais, sobretudo, e começamos em bebés a ter sobretudo o sentido do tacto e do olfato como mais apurados, o livro dá-nos isso, e a livraria também. Entrar na livraria é um repositório de cheiros e o papel, e isso também é outro aspecto. É bom ver isto. Isto podia estar online, e provavelmente está, mas passar, folhear, voltar atrás, voltar à frente, é de facto uma coisa boa ter isto, algo nas mãos. E isto é um outro aspecto também muito, muito bom. Em relação ao livro e a esta questão da crise da família e da crise da família, o título em si, eu julgo que a Mónica também fez isso, é provocador. As palavras são palavras, valem muito. Eu acho que as palavras valem às vezes mais do que a gente pensa, mas também correm o risco de serem demasiado utilizadas ou utilizadas demasiadas vezes de uma forma incorreta e acabam por se banalizar. Crise da família. Não um livro aqui, mas quando se fala de crise, talvez deve ser a palavra por metro quadrado mais utilizada neste momento. Família sempre também numa perspectiva muito ideológica. És contra a família ou és a favor da família? É quase assim que as coisas se colocam. Para mim enfim, um pouco, é quase uma aberração, mas muitas vezes as coisas são colocadas assim, a favor ou pró. És contra ou és pró? E de facto, o que é a família e o que é a crise? Recorremos ao crises, ao crescimento. A família tradicional, às vezes interrogam o que é a família tradicional. Quando as pessoas muitas vezes referem a família tradicional como a família do pós-guerra, pai, mãe e filhos, vivem na mesma casa, a tradição é ligeira, 50 anos de tradição, que não faz uma tradição em 4 milhões de anos de história da humanidade. A família tradicional seria a família quase pré-neolítica ou muito neolítica. O que é a família nuclear? O núcleo, depois as palavras também têm o seu peso, o núcleo. A guerra nuclear é assim, o último grito da violência. Então a família nuclear seria o último resíduo da família, será? E a família alargada, na ideia que também que há um procurar de espaços. Enfim, são definições, variam de língua para língua. Em português, creio que quase poderia a pena fazer um debate sobre a palavra família, o que isso significa e como tem sido utilizada, por vezes até muito mal utilizada. Por outro lado, há uma dinâmica enorme, e para constar, eu não posso falar da minha experiência pessoal ou da minha família, seja da minha família enquanto filho, seja da minha família enquanto pai e agora também enquanto avô, mas às vezes penso que de que falamos quando falamos de famílias? Assim como há quase tantos adolescentes como adolescências, também haverá provavelmente tantas famílias como pessoas. Cada um tem o seu tipo de famílias. Porque se pensarmos que uma família é algo que vem, que perdura, são triângulos, pai, mãe e filho, que se vão perdurando, somando ao longo do tempo, e daí aquela paixão que as crianças têm pelos dinossauros, que são os nossos antepassados mais antigos, sabem o nome do tiranossauro, não sabem do padrinho ou do tio, não é? E este nosso prolongamento, esta garantia de eternidade para um ser que se sabe, desde os 18 meses, ser mortal, que se sabe da finitude do tempo e que não se conforma, e muito bem, em viver menos que uma lata de atum, com todo o respeito pelas latas de atum e o jeito que elas dão. Esta questão levanta a questão da família, onde é que ela começa, onde é que ela acaba, o que é que ela é. Mais do que de família, devemos falar nas tribos,
que inclui familiares diretos, de sangue, mas também inclui cumplicidades, inclui amizades, inclui saber com quem contamos e com quem não contamos. E esta definição de família, creio que daria também um debate que a Mónica aborda, aqui as várias famílias ou os vários tipos de família. E nada mais oportuno neste momento em que, inclusivamente, é discutido uma questão como a coadoção de famílias homossexuais e que até é abordado claramente neste livro, e que são assuntos que ainda põem os cabelos em pé a pessoas como estás a atacar a família, como se houvesse assim um padrão de algo inatacável, um assunto tabu, de uma vaca sagrada que não se pode, da qual não se pode falar. Por outro lado, também, eu creio que nós, quando falamos de ciências humanas e da própria pediatria, no caso de outras tipos de ciência, quando vão os cientistas em geral, os académicos cientistas, procuram muito bem, creio eu muito bem, em basear as suas ideias e as suas afirmações em estudos. Às vezes penso que toda esta dinâmica de estudo, de pensar como as coisas ocorrem, tem que ter uma metodologia, tem que ter um protocolo, tem que ter um timing, e a veracidade ou a voragem do tempo é tal, muito estimulada pelos meios de comunicação social, que o que interessa é, microfone à frente, o que é que você pensa agora de... e esta pergunta feita assim, responda já, depois está entre parênteses, se não responder é ignorante ou não sabe ou esconde qualquer coisa na manga, se alguém responder ainda não tenho dados para poder responder, então é um ignorante, porque é tal coisa, se não sabe, invente. E este aspecto, uma vez um diplomata já reformado dizia-me, realmente nós aprendemos a fazer diplomacia com todas aquelas cortesias, o embaixador vai ao país tentar negociar a paz ou a guerra, com isto ou aquilo, isto, tudo com timings, com cartas trocadas para cá e para lá, o que deixou de fazer sentido, porque neste momento as coisas correm antes de nem se vê, não é? Tudo isto, sinceramente, eu não faço juízo de valor sobre o assunto, mas para quem pretende estudar os fenómenos e com a dinâmica social e a velocidade de transformação e apressão nos meios de comunicação e de outros, acaba por fazer com que um livro como este, que reflete, que vai buscar dados de estudos, alguns feitos nos anos 90, nos anos 80 e outros já no século XXI, que possa parecer, e espero que isto seja contrariado pela nossa ação, como o quê? Dados de 99, meu Deus, isto é antes das cavernas. Por outro lado, os dados de sequer 99 ou 2000, depois estudados, apurados, cotejados, depois de metas-análises feitas, provavelmente só agora, em 2013, é que podem ser apresentados com alguma profundidade. Mas será que eles são válidos ou são apenas um ecrã onde vemos o passado? Será que, tal como os filhos são um ecrã onde vemos o passado, um espelho que reflete o presente, mas também uma janela para ver o futuro, ou que a rapidez com que as coisas se passam produz coisas tão diferentes que quando chegamos a uma conclusão, essa conclusão já deixou de ser conclusão porque já a realidade é outra. Ou será, ou não será, ou será que a realidade é a mesma e tem a sua velocidade, não digo de elefante, mas enfim, sua velocidade normal, e que nos querem fazer crer que há realmente dinâmicas diferentes. Em relação ao papel do homem nas famílias, no livro da Karen Wall, das novas e velhas masculinidades, que eu acho que é um daqueles que podia ser um objeto de investigação, uma leitura obrigatória, tem muito sobre isso, e este livro também conta muitas histórias, muitos exemplos. Eu pergunto-me às vezes, mas também eu estou enviesado para a minha prática, até que ponto é que o papel do homem que deixa para a mulher tudo, cuidar dos filhos, ou ir ao supermercado, ou ver tudo isso, ainda corresponde, não sei se é uma maioria, ou a X% da população, isso não está diminuindo enormemente nas jovens gerações. Felizmente. Reconheço e estou totalmente de acordo quando afirma, por exemplo, que o poder está mal distribuído. Mas, por exemplo, se formos à Noruega, há muitos e muitos anos,
que as mulheres têm lugar de poder. Elas não são secretárias do diretor, elas são as diretoras. O número de deputadas e de ministras era superior aos deputados ou ministros. E, curiosamente, eu cito sempre isso como exemplo, é o país, ou era, pelo menos tem sido, o país onde até os direitos das mulheres são os mais defendidos, onde a mulher é mais livre nos seus direitos e conjuga inteiramente a sua vida profissional com a vida familiar, assim como os homens conseguem fazer. Eu acho que é um exemplo a olhar, muito citado pelos nossos governantes, os países nórdicos, mas depois muito pouco, quando passa à prática, é muito pouco repetido, porque aquilo não acontece por acaso. Eu lembro, portanto, no Reino Unido, nos anos 80, em que os homens lavavam a louça quando íamos a algures, não havia problema nenhum, mas havia sempre remoques, curiosamente, de amigos franceses que achavam sempre que era um bocadinho estranho os homens ingleses lavarem a louça ou fazerem a vida da casa ou ocuparem-se disso. Eu creio que esta questão homens versus mulheres, se existem, vai se diluindo. Mas, por exemplo, tivemos a oportunidade de fazer um estudo, curiosamente, fizemos um estudo a 2 gerações, uma geração nascida depois de 25 de Abril, com menos de 35 anos, e uma geração com mais de 65 anos, portanto, que teria vivido a sua infância e jovem adultícia antes de 25 de Abril. E perguntámos várias coisas sobre o papel do médico e da médica, médico e médica. E engraçado que não houve diferenças significativas entre os dois grupos, que foram amostras muito grandes, e as pessoas diziam que tudo que fosse neurocirurgia, neurologia, ou parte cardíaca ou cirúrgica, homens. Pediatria, ginecologia e tratar de idosos, mulheres. No homem esperavam competência, actos técnicos e, portanto, um enorme rigor, mesmo que fossem pouco pontuais e sisudos. Das mulheres, esperavam que perguntassem para a família, que quisessem saber se o gato tinha comido bem, fossem simpáticas e pontuais. E este estereótipo existia, e uma das perguntas era: se tiver, de repente, no meio da rua, um infarto e para o lado, preferia que tivesse um médico ou uma médica, e esmagadoramente era um médico, porque achavam, provavelmente, as pessoas que a médica não teria a mesma capacidade de fazer a massagem cardíaca. Em relação às crianças e à família, eu confesso que, puxando a brasa da minha sardinha, faz-me um bocado de impressão que se está a passar em Portugal relativamente às crianças. Não é verdade, está. É uma coisa já mais antiga. Fico impressionado quando as pessoas se escandalizam que em 580 meses de trabalho, que são 40 anos, e se calhar agora mais, 1,25% de licença de maternidade já seja considerado um escândalo nestes 580 meses de trabalho. 480. Nós vivemos num país que não é amigo das crianças. Não venham dizer que o futuro são as crianças e que o melhor do mundo são as crianças. Não é verdade. Não é verdade. Devia ser dito é que o melhor do mundo são os adultos, porque assim as crianças estariam sossegadas, teriam quem cuidasse delas. É tirar demasiado peso por cima das crianças e que o melhor do mundo são as crianças. Ou revisitar a infância que é em nós, como se nós, adultos, não tivéssemos de ter a liberdade. Ser-se adulto é ser-se livre, mas também decidir-se da melhor maneira. A Comissão Nacional dos Direitos da Criança, que foi criada em 95 e morreu em 1999, teve uma vida curta, reuniu ministérios vários, Justiça, Segurança Social, Saúde, Educação, a Unicef, o IAT, uma série de instituições, para definir exatamente quais eram as necessidades irredutíveis da criança, quer enquanto pessoa, quer enquanto membro de uma sociedade, quer enquanto parte do tecido social. Produziu um relatório que eu considero admirável pela sua extensão de intervenção cívica que teve, que foi guardado numa gaveta, nunca foi divulgado. Supostamente, 4 em 4 anos, nós estamos obrigados perante as Nações Unidas a apresentar um relatório sobre o andamento da situação das crianças e dos jovens em Portugal. Já passaram mais 5 relatórios, ou espaço de 5 relatórios, e nenhum viu a luz do dia, portanto, e ninguém se feliz com isto. Não há ninguém que diga onde é que estão os relatórios que deviam ter sido feitos, nem as próprias Nações Unidas, que até têm previsto penalizações para os países que não fazem.
Creio que vivemos num país em que a família é desprotegida, seja qual for a família. Pouco me interessa se é uma família heterossexual ou homossexual, se é uma família monoparental. É esperado das crianças nascidas em 2011 que aos 10 anos mais de metade não vivam com os pais biológicos, ou seja, mais de metade tenham os pais separados. E perante as crianças nascidas em 2011, portanto, em 2021, quando fazerem 10 anos, os pais têm mais hipótese de estar separados do que não. Eu não vejo isto com um drama nenhum. Eu já me casei, já me separei também, 2 vezes, já casei 3. Não tenho problema nenhum com isso. Tenho filho de 3 casamentos e tenho netos e não me preocupo rigorosamente nada disso. Mas preocupa-me sim um país que se suicida. Um país que fala muito, como diz o Sr. Barreto, mas age pouco. Um país onde, em épocas eleitorais, tiram-se criancinhas ou velhos ou o que for para assinar como bandeira eleitoral. Isso preocupa-me, isso choca-me, isso de facto não gosto. E é por isso que eu acho que este livro pode romper com muita coisa, deve ser discutido, devia ser matéria de discussão nas escolas, devia ser matéria de debate. E uma das coisas que eu, sendo presidente da direção do grupamento de uma associação de pais de um grupamento de uma escola pública aqui em Lisboa, uma das coisas, quando recebi este livro, que sugeri foi exatamente que no próximo ano letivo os estudantes do 5º e do 6º ano façam um debate sobre a família, sobre o que é a família deles, o que é a vivência de família e aos 10 e 11 anos, quando a esmagadora maioria provavelmente se tornaram pais ou mães, o que é que eles pensam da parentalidade, coisa que até o 12º ou mais é completamente esquecida e obliterada. E ainda tenho resistências quando vejo, por exemplo, no nosso sistema escolar, que só pode haver um encarregado de educação e, por exemplo, pais separados, ou é um ou é outro, e se um resolve dizer que o outro não vai às reuniões de pais ou não tem acesso às notas, não tem. Isto são coisas que chocam e eu creio que são livros como este da Mónica que podem romper, ser pedradas no chão, romper com o establishment, porque acho que a sociedade portuguesa precisa de algo que rompa com este marasmo. E por muito que se fale de crise, não é esta a crise de crescimento, esta é a crise do marasmo, o que é bastante pior, e não alargo mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Cordeiro. Antes de dar a palavra à Mónica, eu não quero arbitrar entre os dois, mas parece que há alguma diferença entre o comentador e a comentada, sendo que uma delas é sobre o papel dos homens. Eu só quero falar em nome da minha experiência pessoal e, na maior parte dos homens que eu conheço, com quem tenho alguma intimidade, os homens mais liberais são, nas palavras deles, pessoas que ajudam muito lá em casa. É das mais religiosas e das mais machistas frases que eu conheço. Ajudar lá em casa significa exatamente isso. A casa dela e eu ajudo em casa. Eu acho que em Portugal ainda é muito assim. E acho que o Mário está a ser otimista demais. Dito isto, vamos ouvir a Mónica Silva. A Mónica Silva, disse-vos há bocado, é licenciada em Letras, que é uma antiga designação que existia para essas disciplinas. A Mónica atualmente reside nos Estados Unidos, com o marido e com 2 filhas, que eu conheci há pouco tempo. Devo dizer que foi uma experiência inédita. Durante 2 horas e um quarto, num restaurante, um bocadinho barulhento, estavam os pais, enfim, os 2 casais, e estavam as 2 meninas com 8 e 10 anos? 9 e 11. Com 9 e 11 anos, e uma esteve 2 horas a fazer desenhos, sem fazer prova de vida, que é uma coisa que as crianças fazem muitas vezes,
e outras esteve 2 horas a ler um livro com esta espessura. Eu nunca tinha visto um espetáculo destes. Dito isto, a Mónica atualmente reside nos Estados Unidos, é professora na Universidade de Michigan. É autora deste livro que vocês têm entre as mãos, que eu considero, tal como o Mário Cordeiro, um livro, é uma pedrada, é um livro que não está na corrente das coisas serenas, das águas paradas. É por isso que eu gosto muito deste livro. E dou a palavra à Mónica. Muito obrigada. Pois, se calhar, começo pelos homens, para variar. E começo por citar uma feminista americana que disse neste ano que corre o seguinte: as mulheres já provaram que conseguem chegar a todo lado. Os homens é que ainda não provaram que conseguem estar em casa. Isto é um problema para as mulheres, porque as mulheres construíram, entretanto, um património. E, de facto, eu sou ao mesmo tempo uma conservadora e uma liberal. E não acho que haja nenhuma contradição. Quer dizer, eu acho que as mulheres têm razões para ter orgulho do património que construíram à volta desta coisa, um pouco, talvez sagrada, que é a casa. Construíram um património que tem a ver com a prestação de cuidados, um património que tem a ver com saber o que pomos na boca, o que comemos, de onde vem, que qualidade tem a ver com as coisas bem feitas à mão. Tem muito mérito, este património é muito bom. E as mulheres que querem chegar a todo lado, não querem, por outro lado, deixar esta retaguarda desprotegida. Querem ainda querem saber dos outros, querem saber das famílias, querem saber da casa, querem saber de tudo isto. E precisam de ter lá alguém. E, meus amigos, acabou o tempo das criadas. Esta coisa de haver pessoas que vinham da província aos 13 ou 14 anos e que não tinham vidas, ainda bem que acabou, não é? E então, eu acho que se houve um erro que as mulheres nas suas lutas feministas, nas suas lutas pelos seus direitos cometeram, talvez, foi, mas também se compreende em perspectiva, foi não terem continuado sempre, apesar de tudo, a prestigiar publicamente, sem qualquer vergonha, este património. Deviam talvez tê-lo continuado a representar o valor que tem. Mas também é preciso compreender o que aconteceu. Comemoramos este ano 50 anos desde a saída de um livro muito importante na América, de uma autora chamada Betty Friedan, um livro chamado A Mística Feminina. E nesse livro ela falava do mal sem nome, das mulheres sozinhas, isoladas nas casas, nos subúrbios americanos, e da sua profunda infelicidade. Este livro caiu como uma bomba na cultura americana. E as mulheres finalmente saíram, ainda bem. E de facto chegaram a todo lado. Com ou sem affirmative action, na América conseguiram isso com algumas leis que lhes reservaram lugares, as cotas. Em Portugal conseguimos isso só pelo mérito, não é? E com aquelas leis básicas de não discriminação e de combate à violência doméstica, etc., mas conseguimos. As mulheres chegaram a todo lado. O problema é que, entretanto, mantiveram uma espécie de terceiro turno. Quando chegam a casa, é com elas. E por causa disso estão evidentemente sobrecarregadas. E isto depois tem várias traduções. Tem tradução, por exemplo, nos índices que provam, continuam a provar uma grande diferença entre os rendimentos das mulheres e dos homens. Mesmo apesar das mulheres terem passado à frente dos homens em todos os níveis de escolaridade, de terem chegado a todas as profissões, elas estão menos presentes nas chefias das instituições, estão menos presentes à cabeça dos negócios. E os seus rendimentos são inferiores aos dos homens. E no último ano na América sucederam-se os estudos que confirmam tudo isto e que refinaram ainda um pouco isto e que dizem o seguinte: a principal causa
de diferença de rendimentos entre grupos já não é propriamente o género, simplesmente, o ser-se mulher ou homem, é ser-se mãe. Aquilo que explica a diferença de rendimentos é o ser-se mãe. E os estudos que provam a discriminação das mães sucedem-se. Quem tiver interesse nisso, eu posso dar uma extensa bibliografia que, por uma daquelas sortes, saiu em catadupa depois do meu livro sair. O meu livro tinha acabado de ser escrito e saiu um livro de uma académica americana sobre isto, chamada Anne-Marie Slaughter. Ela escreveu um artigo, mas está a preparar um livro. Saiu um livro da CEO do Facebook, da Sheryl Sandberg, sobre isto. Saíram estudos sobre como está mais do que comprovada a discriminação das mães nas carreiras, nos acessos aos topos das carreiras, nos rendimentos, tudo isso, com vários exemplos. Por exemplo, houve uns académicos de Cornell que decidiram fazer a seguinte experiência: enviaram candidaturas fictícias a empregos importantes e, em alguns casos, aparecia o estatuto de mãe, noutros isso era omitido. A diferença de número de respostas que umas e outras candidaturas tiveram é impressionante. Na diferença dos rendimentos, mais que provado. Apesar do mito que os homens, que há uma espécie de conspiração contra os homens e que há um problema de declínio dos homens por causa do maior sucesso das mulheres nas escolas, etc., das raparigas nas escolas, tenho aqui à minha frente, os rendimentos médios das mulheres continuam inferiores aos dos homens e as mulheres têm mais probabilidade de se encontrarem na pobreza. Os índices de pobreza feminina muito superiores aos dos homens. Há aqui questões ainda por resolver e são questões de género e são sobretudo questões de maternidade. Há uma parte dos problemas que têm a ver com as mulheres também já, no certo sentido, sabotarem as suas próprias carreiras. Quer dizer, as mulheres já, no certo sentido, já desistiram de alguns lugares, não concorrem, já escolhem carreiras onde imaginam que a compatibilidade é maior entre a família e o trabalho. Segundo a Sheryl Sandberg, muitas vezes têm menos capacidade de confrontação do que os homens nos empregos, pedem menos aumentos diretamente aos seus chefes, têm receio de falar das suas dificuldades, se o filho está doente, têm receio de falar disto. Muitas vezes começam logo por optar ou entre apostar tudo na carreira e chegar ao topo, ou ficar aquém, decidem ficar aquém para investir na família. E não é por acaso que que está também muitíssimo mais do que provado que os grandes ganhos nos rendimentos das mulheres foram feitos sobretudo pelas mulheres sem filhos. A maior parte das mulheres que estão ao topo das grandes empresas americanas não têm filhos. Portanto, a questão da maternidade como qualquer coisa que é comida põe-se, coloca-se, não é uma fantasia. E que os homens têm alguma coisa a ver com isto, penso que sim. Não é? Quer dizer, mas isto não quer dizer que isto é uma guerra das mulheres contra os homens, porque aliás, aquilo que defendo no livro é que as mudanças que têm que ocorrer são a bem de ambos, porque haverá com certeza muitos homens que, por exemplo, gostariam de não ser mal vistos ficando em casa, ou ficando em casa uma parte do tempo, ou ficando em casa quando os filhos são pequenos, ou que preferiam ter eles uma carreira menos remunerada e deixar as mulheres avançar, fazendo mais outras coisas. Ou há homens que, pelas circunstâncias e vicissitudes do desemprego, se encontram em casa e encontram imensa desaprovação social em relação a isso, maior do que se fossem mulheres. Há homens que gostariam de sair do emprego mais cedo para ir para casa, ou para ir com os filhos ao médico, ou para ir à reunião da escola, e cujos patrões deixam mais do que claro que isso é uma coisa inconcebível. Outro estudo que saiu na América, que também achei muito curioso, uma coisa que li: se um homem disser ao seu chefe, ao seu patrão, que tem que sair mais cedo para ir ao ginásio, ou para correr, para treinar uma maratona, muito bem visto. Um homem que diga que tem que sair mais cedo para ir ao médico, ou para ir à reunião da escola. Péssima ideia, muitíssimo mal visto. Portanto, isto, defender a participação maior na prestação dos cuidados dos homens, é também defender os homens, o direito dos homens. Assim como quando as mulheres saíram de casa, depois dos anos 50,
depois do famoso livro da Betty Friedan, quando isto começou a ser um assunto e começaram a sair, isto foi libertador para as mulheres e para os homens, não é? Quantos homens não viveriam sufocados por peso da responsabilidade de serem os únicos ganha-pãos? Tudo assentado sobre eles. O seu desemprego seria uma calamidade. Isto é uma defesa de ambos, mas isto é sobretudo uma defesa das famílias. Porque eu sei que este assunto da família é um assunto muito difícil e que convoca toda a sorte de estereótipos e de receios das pessoas. Eu sabia perfeitamente que, pelo título, muita gente ia pressupor muita coisa sobre o livro, não é? E, por exemplo, quando foi o debate online, irritou-me bastante. Muitas das pessoas que participavam não tinham claramente lido o livro, mas imaginavam já o que estava na minha cabeça por causa do termo crise da família. Quando falo de crise da família, seguramente não falo das várias famílias. Não, quem entretanto me leu sabe que não tem absolutamente nada, por exemplo, contra as famílias com pais do mesmo sexo, de todo. Sou completamente a favor não só da coadoção, mas da possibilidade completa de adoção, direitos de adoção pelos casais homossexuais, pelos gays e pelas lésbicas, a favor das crianças. Não digo isto pelos direitos dos adultos, digo isto pelos direitos das crianças, porque as crianças precisam de pais. Esta variação entre as famílias não me diz nada, mas também não é dizer que as famílias são todas igualmente boas. Quer dizer, por exemplo, não se pode ignorar que as famílias monoparentais têm muitos problemas, estatisticamente não funcionam. Sim, ocasionalmente podem ser histórias felizes, mas são avassaladoramente famílias de mães sozinhas e são famílias pobres, mas avassaladoramente. Quer dizer, o índice de pobreza nestas famílias, o índice de insucesso escolar nestas crianças é muito superior. Então isto é um problema, busquemos que não busquemos. Quer dizer, quando digo que há um problema, não é porque quer pôr um ferrete nas mães solteiras, longe disso. Mas gostava de saber para onde foram os homens que tiveram com elas aquelas crianças. Tal como quando falo do problema dos divórcios, o meu problema não é a existência ou legalidade do divórcio, porque eu já me divorciei. Não é essa a questão. A questão é, e o que acontece aos pais que se divorciam? Como é que é possível que, segundo os estudos, haja uma porcentagem enorme de pais em Portugal que não paga pensões de alimentos para os filhos, por exemplo? Que não os vê, que não vê os filhos. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema com os homens, com toda a franqueza. E isso tem que ser, acho que tem que ser dito sem qualquer timidez. O Mário comentou o meu pessimismo. Eu queria dizer que recentemente ando muito otimista, porque acredito que esta coisa da lei da coadoção por pais homossexuais vai resultar num lucro enorme para as mulheres, porque finalmente os casais heterossexuais estão a encontrar ao lado, entre os casais homossexuais, duas coisas muito importantes. Os estudos mostram que entre os casais homossexuais há muito mais negociação do que cada um faz. Há muito menos implícitos, menos pressuposições e mais negociações. Segunda coisa, que aquilo que fazem ou deixam de fazer não tem, evidentemente, sendo casais de pessoas do mesmo sexo, não tem nada a ver com o determinismo do género. E isto tem duas consequências. Quando decidem, por exemplo, que uma destas pessoas vai sair, vai trabalhar, não é o que vai sair ou o que vai ficar, não o faz porque é homem ou mulher. É porque as circunstâncias ou as características pessoais o aconselham. Porquê é que isto é importante para os casais heterossexuais? Eu, como mulher, quero poder fazer ambas as coisas sem problemas. Se ficar em casa, quero ter a liberdade de o fazer sem recear estar a mandar mensagem às minhas filhas de que estou em casa porque sou mulher. E que isto é uma espécie de fatalidade que elas terão que seguir também.
foi um problema que se me colocou quando fiquei em casa sem trabalhar. Eu pensei frequentemente nisto. O que é que eu estou a dizer às minhas filhas? Se ficar em casa, fica em casa porque isso é conveniente para mim ou porque nesta altura isso faz sentido. Se não ficar em casa e se sair, também é porque isso faz sentido. E é esta separação entre a decisão de estar ou de sair e o género da pessoa, é isto que uns casais estão ensinando aos outros. Eu acho que quando começou a falar do casamento homossexual, muitas pessoas que se opuseram vieram com o receio que eu nunca compreendi muito bem, que isto era um verdadeiro ataque ao casamento e que era ameaçava as famílias heterossexuais. Eu acho o contrário. Eu acho que o casamento homossexual revalorizou o casamento, que já tínhamos decretado quase extinto, moribundo, etc., não é? Tantas vezes tínhamos ouvido falar que já não fazia sentido, que era uma coisa resistente. Voltámos a prestigiar a instituição casamento, a dizer que era uma coisa para a qual valia a pena lutar, na qual valia a pena investir, e tinha um potencial importante de estabilidade das relações e de partilha das dificuldades e de companheirismo e de colaboração na criação das crianças e dos velhos, tudo isso, da prestação de cuidados em geral, e além de voltar a prestigiar o casamento dos homossexuais tem alguma coisa a ensinar em relação à separação ou não dos papéis, em relação à partilha dos trabalhos, digamos, das tarefas, tem muito a ensinar aos casais heterossexuais. Por isso eu estou muito aqui nisto. Muito obrigado. Eu, em vez de perguntar ao Mário e à Mónica se querem exercer algum direito de réplica, vou começar a perguntar à audiência. Todavia, deixem-me só dar duas observações ou três. Por exemplo, o lugar das mulheres no espaço público, há 60 anos. O progresso foi enorme. Enorme, enorme. Agora, não é só por estar a ser forçado pela Mónica, porque eu penso que há muito mais tempo. Este progresso é enorme, mas a clivagem mantém-se em certas áreas enorme. Tudo o que a Mónica disse é perfeitamente comprovável e demonstrável com números e com factos, nomeadamente sobre os rendimentos, o acesso à profissão, o acesso aos cargos na profissão, as disciplinas, etc. Eu quero só acrescentar ao que ela disse, que as grandes diferenças que existem hoje nas escolas superiores, sobretudo, são mais ou menos as seguintes. Já há mais mulheres do que homens na escola superior. Já há mais estudantes, mulheres do que homens. Já há mais docentes, mulheres do que docentes, homens, nas escolas superiores, nas universidades. Já há mais licenciaturas, todos os anos, há mais licenciaturas ou mestrados, mulheres do que homens. Já há mais doutoramentos, isto é recente, isto é como as vagas que vão crescendo com a demografia, já há mais doutoramentos de mulheres do que doutoramentos de homens. Mas, sobretudo, que é um facto pouco mencionado, é que já se pode provar em Portugal, nos Estados Unidos, de certeza, porque os Estados Unidos têm estatística para tudo, já se pode provar em Portugal que as mulheres fazem em cerca de 15 a 20% menos tempo para fazer os mesmos graus. Portanto, uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento demora, o que quer dizer que há uma taxa de êxito, ou de trabalho, ou de eficácia superior das mulheres. A Mónica esqueceu-se de dizer que as mulheres caem mais depressa no desemprego do que os homens. Não só o que ela disse sobre a desigualdade de rendimentos, mas também caem muito mais depressa no desemprego. Os primeiros sinais de uma crise económica, conjuntural, circunstancial ou não, os primeiros sinais são sempre as mulheres irem para o desemprego, porque têm mais precariedade e porque o género de trabalho, o género de emprego, o género de financiamento é mais estável isso. Ainda tenho mais uma observação hoje, mas vamos deixar para o fim. Já é um bocadinho tarde. Quem no público? Então eu vou recolher 4 pessoas
Primeiro, eu vou pedir ao Mário e à Mónica para reagirem. Tenho uma aqui na primeira fila, duas lá ao fundo, três aqui, havia uma pessoa aqui no meio, quatro. Vamos começar com a primeira pessoa, por favor. Faço notar, quanto à maior frequência das mulheres na universidade, quanto à maior frequência das mulheres em alguns postos de trabalho, somente closed shot, a gente está a puxar às mulheres, que é o caso da judicatura, que há de facto mulheres. Mas há de facto, no caso do juiz até foi relativamente fácil, fez uma lei que as mulheres podiam ir para lá. Faço notar que, se olharmos para cima, aquilo que os nórdicos chamam de racismo, ou seja, se eu já estive no Senado Universitário. No Senado Universitário há para aí 5% de mulheres e 95% de homens. Isso passa-se a todos os níveis da universidade, passa-se nos conselhos de administração dos bancos, no exceto a doutora Teodora Cardoso, não estou a pensar em mais nenhuma mulher, e o problema é que o tipo de mulheres que têm acesso a postos de direção são sempre, como diz a Mónica, solteiras. No meu caso, tive a professora Virginia Rao, que é um exemplo, ou a professora Magalhães Colasso, de mulheres dedicadas à ciência que aplicaram não só de se casar, mas de ter filhos. E, portanto, em parte, a minha geração, que nasceu nos anos 40, já poderia usar a minissaia, casar-se e ter filhos, mas com custos muito grandes. E houve uma evolução que está ainda muito longe de ser igualitária no que diz respeito às qualificações. Eu sei da experiência do Senado Universitário, porque estou a desfazer o meu gabinete e guardei todas as declarações de voto, que são mais ou menos umas 5.000, porque estava sempre em desacordo com o Senado, por todas as razões, entre as quais por nascer das declarações do Senado Universitário. Portanto, estamos a chegar, vai demorar muito, ainda somos consideradas menores em certos ciclos, mas eu não tinha posição quanto à coadoção, quanto ao casamento homossexual era favorável. Também não tenho posições muito claras sobre a vantagem do casamento. Já vivi casamento pela igreja, união de facto, e casamento só no conservatório. Acho que não havia problema no casamento, a própria forma do casamento. Portanto, os homossexuais que quiserem casar, sim, acho que eles têm tido maus advogados em alguns países, porque está muito ligado ao folclore, e isso faz com que a direita reaja muito depressa. Ou seja, olham para aquilo e acham que aquilo é que são os casais homossexuais. Os casais homossexuais são casados como eu dei como António, por causa é um casamento. Eu nem poderia casar para a igreja, a igreja só me permite casar uma vez, felizmente também não pensei nisso. Mas, quanto ao termo hoje usado no Porto Carreiro da Almada, ele fala numa coisa para mim misteriosa, que é o casamento natural. E isto eu queria ouvir a Mónica sobre isto. Eu não sei o que é o casamento natural, não sei se eles têm o acasalamento a animais. Tudo quanto eu sei sobre a homossexualidade dos animais, e pode ser uma brincadeira, é que os pinguins são muito dados a isso. E, portanto, para mim há uma grande diferença entre os animais e os seres humanos. Eu gostava que a Mónica me dissesse se entende o que é o casamento natural. Eu tenho tantas perguntas para fazer à Mónica, que vou deixar só uma que me ocupou hoje de manhã, que é as mulheres devem ter direitos, e é muito rápido. Os homens também, ou seja, uma mulher, a mulher tem direito não, a mulher pode procriar um filho sem autorização de um homem. Imagina uma mulher que diz ao homem: estou a tomar a pílula, engravida e tem um filho. Deve ou não o Estado obrigar esse homem a reconhecer a criança? Deve ou não a sociedade aceitar que ele é o pai, lá por ter inseminado aquela rapariga? É ou não para ti um ato que condenas? Depois posso fazer mais perguntas. Muito obrigado. Eu vou ouvir mais. Tem a AGA, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, por esse conjunto de iniciativas, que eu já participei algumas vezes.
no ensino secundário, nomeadamente na ensinação de disciplinas como filosofia e psicologia, preocupamos-nos com o desenvolvimento integral do ser humano. Eu ia perguntar, particularmente ao professor Mário Cordeiro, penso que médico, é psicólogo, de qualquer modo poderá ter um ponto de vista. Acho que é benéfico relativamente aos casais tradicionalmente heterossexuais, não há nenhum déficit, não é? Acho que pode haver mais valia num casal homossexual na educação integral de uma criança. Esta é uma primeira questão. Segunda, lamentou de algum modo o inverno demográfico português. Acho que ele pode ser de algum modo resolvido por este tipo de adoção. Obrigado. Muito boa tarde. Eu acompanho muito os escritos do Dr. Mário Cordeiro, já da revista Pais e Filhos, de Boa Memória, e quanto ao professor Barreto, disse aí uma série de estatísticas, mas acho que faltou um elemento, não sei se falta, se não, mas eu tenho de memória só. Nascem mais rapazes do que raparigas. Portanto, se em Portugal nascem mais rapazes do que raparigas e em todos esses pormenores que o professor indicou estão todos, é o doutoramento, é o mestrado, é o nível superior, esses cargos todos, quer dizer que os rapazes ou são preguiçosos ou há qualquer coisa, não é? Por outro lado, há uma questão também, é que em Lisboa, nas outras cidades não sei, mas um dia ouvi que existe uma percentagem enorme de homens de sem-abrigo. Porquê? Não há, se as mulheres estão mais na pobreza, como diz a professora Mónica, como é que os homens é que andam nas ruas? Eu sei que andam muitos, mas eu não, as estatísticas não tenho. Muito obrigado. A senhora, aqui nesta exatamente. Eu tive a felicidade de me atrasar numa fila de supermercado de Pingo Doce e comprei o seu livro por acaso. Eu não sei há quanto tempo foi, mas já foi há mais de dias. É raro o dia que eu não falo dele. Foi um prazer enorme dele. Está muito bem escrito. Eu acho que a Mónica tem uma perspectiva fantástica que é conseguir raciocinar sobre a cultura americana para a cultura europeia e sobre a cultura europeia com a perspectiva da cultura americana. Isso é de uma frescura fantástica e eu adorei as suas análises. E acho que conseguiu centrar na família uma análise muito completa da sociedade atual. Nós estamos aqui a falar muito do feminismo, do género, mas a Mónica falou muito sobre Portugal, sobre nós, e eu acho que o fez de uma maneira muito bonita. Há algumas coisas que eu retive e vou ter uma ousadia, apesar do tempo não ser provavelmente muito de repetir algo, mas primeiro a sua análise sobre os perigos para a saúde do multitasking, que é a primeira vez que eu vi e que realmente acho que era bastante importante que os médicos tivessem atenção a essa questão. O que estava ligado também é uma questão que já é mais falada, que é a questão do tempo e da relação entre o cuidar, que seria um verbo que era muito bom que a nossa sociedade aprendesse a conjugar, e a necessidade de ter tempo para exercer esse trabalho que foi a panagem das mulheres, que não é mal do que poderia ser. A sua crítica sobre a questão da supermulher também me deixou bastante seduzida. E há uma frase que eu não sei que eu às vezes faço uns livros e, portanto, posso estar a ser completamente fiel, mas tenho aqui sobre a cabeça das mulheres que recearam não conseguir ser supermulheres, pendem dois tipos de espada. A condenação felina, se sacrificaram a carreira, ser desempregada é preferível do que ser doméstica, ou a condenação machista,
se sacrificaram a casa, a família ou o capoeira. A sua escrita tem também um sentido de humor que é muito interessante. Outra citação faz dizer que eu acho muito interessante em termos do que é a família, a relação da família com a comunidade, é aquela frase de que todos somos poucos para ajudar uma criança, que a criança cresça segura, saudável, com oportunidades e feliz. A família, a escola, as leis, a comunidade, tudo isso é importante. E acho que temos que falar pouco sobre isso e com pouca serenidade sobre essa questão. No seu capítulo, que intitulou também de forma muito curiosa, o Velho Rapaz do Burro, tem uma apreciação sobre a obsessão da independência na nossa sociedade, que também me parece muito certeira, que é a obsessão da independência leva-nos a que ninguém quer carregar ninguém, nem ser parte para ninguém. Aspirar à suprema leveza, sem perceber o peso do vazio essa leveza promete. Isto parece-me fundamental numa sociedade que está a ser uma nossa. Uma das coisas que o seu livro tem liga muito bem o problema da infância e o problema da velhice. E a família está de facto no centro disso. A maneira de resolver esta questão passa muito pela família, que retoma algumas formas de antigamente, provavelmente vai retomar algumas formas de antigamente, como se voltássemos a ter várias gerações dentro das mesmas casas com as piores razões. Mas talvez possamos encontrar motivos de esperança. Não achei nada que o seu livro fosse pessimista, tenho que dizer. Ainda só mais duas situações. Eu peço desculpa, mas o seu capítulo sobre a escola e a família pareceu-me também interessantíssimo. Sobretudo, aí, apesar de provavelmente pela cultura americana, na exigência que se deve ter às famílias, relativamente às famílias, que a escola deve ter em relação às famílias, e que as famílias portuguesas continuam um bocadinho na ideia de que o Estado é que tem que prover tudo e não estão a adotar a posição mais saudável nessa matéria. Há uma frase sua que eu acho ótima, que é: amor, respeito, disciplina devem vir de casa. Não é caro, mas custa muito. À escola o que é da escola e à família o que é da família. Outra questão ligada à flexibilidade laboral, que está diretamente relacionada com o problema da família, afeta-me muito. Eu tenho andado muito aí, mas tenho tempo para andar aí com as discussões sobre políticas públicas e das coisas que me faz mais. Tenho mais dificuldade em aceitar o mau diagnóstico sobre as causas da produtividade. E o mau diagnóstico sobre as causas da produtividade tem levado a terapêuticas desastrosas como nós e completamente atentatórias da família, nomeadamente quando se fala em alargamento dos horários do trabalho. Quando era preciso partilhar trabalho, estamos a concentrar cada vez mais trabalho de forma mais intencional sobre as mesmas pessoas. E isso acho que é dramático. Só citar, acabo com a sua última frase do livro, que eu acho que é muito boa, e que diz o seguinte: agora o tempo chega para olharmos devagar para quem sempre esteve ao lado. Boa tarde, meu nome é Manuela, eu sou divorciada e que me cabe a questão Mónica. Falou que as famílias monoparentais têm os filhos menos sucesso. A minha questão é a seguinte: entre uma família monoparental em que vive uma mãe com um pai, com um filho e é feliz e dá um ambiente tranquilo, é preferível ou efetivamente onde vivem os dois e não há tranquilidade? É só a questão. Obrigada. Eu como sociólogo, porque na querida não há pessimismo, não há optimismo. É mais pessimismo. O optimismo é porque caminha para Portugal é muito longe para melhorar. Este é família tradicional. Portugal é mais tradicional que outro país, que os franceses. Mais tradicional. Significa tanto a mudar constantemente, montalmente. Este é que está dizendo. Este é escrito com Sara, está dizendo mudança deste. Outro, recentemente de mulher, al doutoramento, porque pai
na responsabilidade de Stefano. Mulher, mais tranquila, às vezes responsável pelos filhos. Deixe-me só dizer, houve duas perguntas que me foram dirigidas diretamente ou indiretamente. Eu não tenho resposta, a não ser hipóteses, que há mais homens sem abrigo do que mulheres, o género de vida, o álcool, a camaradagem entre homens, os jogos e as brincadeiras e as prejuízos entre homens. Quanto aos nascimentos, é verdade que nascem, o só é 51, 49 mais ou menos, mais rapazes do que raparigas. E nas camadas de população, nas coortes familiares demográficas, até aos 24, 25, 29, 30 anos, ainda há mais rapazes do que raparigas. A partir daqui, 27, 30, 35 anos, os números começam, há mais óbitos rapazes do que raparigas também, e começam a aproximar-se os números. A partir dos 35, 40, 45 anos, já há ligeiramente, é igual, há ligeiramente mais mulheres, e até ao fim da vida há cada vez mais mulheres do que homens, e a desigualdade é crescente. A interpretação destes factos é muito complexa e é uma explicação que altera-se com a história. Numa altura em que havia outras formas de trabalho, havia um certo tipo de trabalho mais violento, havia mais trabalho de minas, por exemplo, havia mais guerra, mais soldados, mais alcoolismo mais masculino. As razões são muitas, desde as doenças, aos acidentes, ao género de vida, que faziam com que houvesse muito mais mortalidade masculina do que feminina. O que é muito interessante e muito complexo é que agora há muitos destes factos já não são tão diferentes hoje como eram no passado. Hoje em dia há exércitos em que o número de mulheres já é muito considerável e há exércitos em que as mulheres começaram a ser admitidas em postos de não combate e hoje já estão no combate. O alcoolismo entre as mulheres não é muito diferente entre os homens hoje. O tabagismo entre as mulheres hoje não é muito diferente entre os homens. Portanto, as diferenças sociais aproximaram-se. Ora, a mortalidade masculina continua a ser superior à mortalidade feminina. E a esperança de vida das mulheres continua a ser consideravelmente superior à dos homens. Qualquer coisa como 5 ou 6 anos de diferença. Se os homens estarão hoje nos 78 anos, talvez, os 77, 78, 79, as mulheres já estão em 82, 83 à nascença. Portanto, as explicações são muito complicadas, muito complexas, mas este é o enquadramento. Peço desculpa por ter tirado este tempo, Mário Cordeiro e depois da Maria. Isto daria por mais de não sei quantas horas. Mas pegando no que o professor António Moreira disse, de facto, nascem mais rapazes, embora sejam relativamente pouco, por vezes a curva é engraçada pela bem paralelo, desde o início do século XX, as curvas são subdeníveis e realmente morrem mais, sobretudo de acidentes. Os acidentes ainda matam mais homens do que mulheres nos primeiros anos de vida, nas primeiras décadas de vida. Mas também isto depois por uma coisa que também lança esta questão, que é, eu estou absolutamente de acordo com essa história do ajuda lá em casa, é como as crianças, ele agora já ajuda a pôr a mesa. Não ajuda, cada pessoa contribui na medida da possibilidade, claro, não será com 1 ano que vai pôr a mesa, mas se já tem 9 ou 10 anos já pode perfeitamente pôr a mesa, não como ajuda aos pais, mas como contribuição para o bem-estar, para a pequena rede pública que é aquela casa. E eu sou otimista, acredito que os movimentos da humanidade são para melhor, mas tem por vezes períodos de estagnação e tem muitos abadias, muitos alçapões. Não se discute quanto a isso suficientemente quando se fala de género, e aí concordo com o que a Mónica disse, há alguma picardia, a guerra dos sexos. Ora, homens e mulheres são diferentes, antropologicamente diferentes, biologicamente diferentes, provavelmente daqui a uns milhões de anos serão diferentes do que são agora, mas agora ainda somos resultado muito do caçador-guerreiro, os homens, e da mãe, as mulheres, o que o verniz social modifica, mas o intrínseco está cá, veja-se o campo visual, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade multifuncional, etc.
Por exemplo, quando se fala da entrada na universidade, às vezes já havia isso usado como argumento, elas são mais inteligentes do que eles. Atenção, porque estamos a discutir uma coisa, que é uma competição que começa no 10º ano, portanto, quando eles têm 16 anos, mais coisa menos coisa, e acaba 3 anos depois, quando é uma competição entre mulheres, com adiamento da recompensa, com sentimento de responsabilidade, com uma visão a longo prazo, decorrente de toda a parte intrínseca, maternos, que têm, contra miúdos que estão mais interessados se o Messi marcou mais gols que o Ronaldo ou não, por muito bem intencionados que estejam. Portanto, desculpa-me a expressão, é uma competição de mulheres contra adultos. E só aos 25 é que isto se nivela, e isso explica porque é que há muito mais. Há realmente uma diferença de género e que defendo que os géneros sejam diferentes. E não é por acaso que o animal mais estruturado de toda o sempre tem um papel de homem e de mulher tão bem definidos, mas atenção, esse papel adrenalínico e endorfínico nas nossas hormonas e no nosso sistema neuroendócrino, ambos o temos. Os homens são profundamente maternais, ou têm uma parte que às vezes escondem, mas têm, assim como as mulheres, têm uma parte profundamente paternal, não no sentido apenas de cuidar de crianças, mas de endorfina e de adrenalina, digamos. Custa-me um pouco, às vezes, ver, por exemplo, que haja realmente em relação à família esse descrédito. Tens filhos? Quando uma pessoa diz que tem o segundo filho, estás louco? O segundo, ou o 12º, não é? Talvez um choque ser o 8º, e penso que eu hoje era uma probabilidade cósmica, mas naquela altura, por acaso, não fui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que este sintoma de responsabilidade dos casais portugueses é um facto. E mistura-se muito o papel do homem e da mulher, o que é que ele quer, o que é que ela quer, o que é que ele vem roubar, o que é que ela vem roubar, esta reação ao estranho, que é completamente, para mim, equívoca, bizarra, quando homens e mulheres deviam estar cúmplices. E eu acho que esse é o segredo do casamento, da união, da amizade, de tudo isso, é a cumplicidade. E é isto que pode fazer, este sentimento de cumplicidade que homens e mulheres em Portugal consigam levar uma sociedade a níveis superiores, civilizacionais, de desenvolvimento, de equidade, de igualdade, mas igualdade não é exatamente serem iguais. É outra coisa também, e aí digo, sempre já o afirmei e sou contra, as organizações exclusivas de mulheres, por exemplo, dentro dos partidos políticos. Acho que os direitos das mulheres têm de ser defendidos, e foram desde o início dos inícios, já não é só preciso ir a Ana Castro Osório ou Beatriz Ângelo, mas de facto movimentos de mulheres dentro do partido dá a ideia que os homens não têm nada a dizer sobre os direitos das mulheres e que provoca depois reações como os movimentos mitopoéticos masculinos e outras coisas assim, de afirmação do seu caráter guerreiro. Também, muitas vezes, a Mónica referiu, muitos homens não pagam pensões de alimentos. Eu digo agora, e não interpretem mal as minhas palavras, oxalá não tivessem de pagar pensões de alimentos, porque por duas razões. Queria dizer que as separações tinham sido feitas com as crianças a viverem em guarda conjunta com o pai e com a mãe, e que pai e mãe ofeririam do mesmo similar estatuto económico e não precisariam de dar dinheiro a um e ao outro. Infelizmente, e posso dizer que, sem problema nenhum, o sistema judicial português, no que toca a divórcios, ainda está na idade pré-divórcio, na idade das cavernas. E ainda há muita confusão entre género, homem e mulher, é como entre matrimónio e casamento, que as pessoas confundem, e às vezes vê-se, como foi referido, aliás, até pessoas da Igreja, vêm confundir o que é o casamento, que é uma coisa social e civil, com o matrimónio, que é o sacramento da Igreja, e cada Igreja tem os seus sacramentos, e quem segue as Igrejas seguirá. Finalmente, de facto, em relação àquela questão pontual que foi posta do homem, da mulher que não toma a pílula e engravida, eu creio que as crianças não nascem de geração espontânea, de geração unilateral. Um homem, quando tem relações, das duas uma, ou confia inteiramente e arca com a responsabilidade da sua confiança, ou se não confia, arranja outras maneiras de se assegurar duplamente para lá da pílula, que não vai nascer o bebê. Portanto, aí eu acho que quem anda à chuva molha-se, e depois não pode dizer que o problema não era não usar guarda-chuva.
portanto, aí seria os homens. Enfim, muito haveria a dizer. Eu creio que esta discussão de género, do papel de género, é muito interessante, porque vale a pena olhar, e eu aí estou totalmente de acordo com o professor António Barreto, o que se passou desde há 100 anos. Quer dizer, quando Carolina Beatriz Ângelo votou, não é? Que consegue usar a lei, chefe de família, médica, vota, e imediatamente a República, tão para a frente, tão progressista, faz uma lei em que só os homens é que podem votar. Portanto, quem tem o poder, isto não é uma questão de homens ou mulheres, quem tem o poder defende-o com unhas e dentes. Quem não tem o poder vê-se aflito para conseguir, mas consegue. Os ventos da história são imutáveis. E se conseguirmos evitar que estes estados de pântano sejam poucos e que se subam de graus mais facilmente, eu penso que esse é que deve ser o grande objetivo. Géneros diferentes, complementaridade e tentar que homens e mulheres consigam uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais amiga de todos, das crianças, dos idosos, etc. Só para terminar, por acaso lá em casa, e por 5 vezes, talvez mera coincidência, mas não dá para ganhar o totoloto, havia uma noção que era dos meus filhos, que era com 3 letrinhas apenas, escreve a palavra pai, de maneira que à meia da noite chamavam pai, e a minha experiência pessoal, e até de amigos meus e de clientes meus, é que há uma parentalidade maior e muitos homens estão a descobrir o gosto endorfínico de estar em casa, o gosto de ser cúmplice das crianças, e muitas mulheres, infelizmente, estão a pensar ou a adotar estilos de vida de afirmação que passam, por exemplo, pelo aumento do tabaco, de tal forma que neste momento, segundo o Inquérito Nacional de Saúde, até aos 45 anos há muito mais mulheres a fumar e mais fortemente do que homens, o que vai levar eventualmente daqui a uns anos, pela primeira vez na história da humanidade, as mulheres tenham uma sobrevida ou uma esperança média de vida menor do que os homens, o que não deixa de ser altamente preocupante e exige medidas preventivas urgentes. Muito obrigado, Mário Cordeiro. Mónica Silva. Pela questão das famílias monoparentais e do divórcio, para dizer que independentemente de já me ter divorciado, e já me divorciei, estas coisas não derivam apenas da experiência limitada, que às vezes, aliás, como dizia o Oscar Wilde, é um ciclo muito vicioso e limitado. Aquilo que eu penso sobre este assunto não tem só a ver com a minha experiência pessoal. Eu sou a favor do divórcio, mas o meu ponto é: o divórcio não é uma coisa sem custos, não é uma coisa indolor, etc. E seria bom que a luta fosse pelo bom casamento. E ainda vale a pena lutar por um bom casamento, acho eu. Não é nunca, o meu ponto de vista não é nunca, que vale a pena suportar um mau casamento por causa das crianças. Não é nada disso que eu penso, percebe? Muito menos ainda que vale a pena suportar maus tratos, que ainda há muito, violência, não é? Opressão por causa das crianças. De maneira nenhuma. Por causa das crianças é que nós não devemos aceitar maus tratos, não só por elas, mas também por elas. Não devemos aceitar maus tratos, violências, opressão, maus casamentos. Não é? Portanto, o meu ponto no livro é em que é que temos que pensar quando pensamos num casamento como princípio de uma família. E não é bem a questão de ser casamento ou não ser casamento. Quando decidimos que agora não é só mais uma relação, que queremos ter uma família, não é? Que queremos uma certa estabilidade, que queremos a estabilidade na relação e que queremos começar uma família, temos que perceber exatamente o que é que estamos a querer. Não é a mesma coisa escolher uma relação e escolher uma relação para uma família. É o meu ponto. Não é? A questão é o que é que o casamento não pode ter a ver apenas com fatores sentimentais. Basicamente, não é? Outra coisa, a questão das diferenças e da complementaridade, etc. Eu
tenho que dizer que acho que as lutas das mulheres, como muitas outras, se fizeram com confrontação e com uma certa dose de guerra. E eu acho que isso continua a ser preciso. Não quero que saiam daqui com a ideia de que eu só defendo paz e amor entre os homens e as mulheres, e uns são diferentes, somos todos diferentes, mas somos todos iguais e amigos, e portanto o mundo é bom. Não. Primeiro, a diferença entre os homens e as mulheres, que está mais que comprovada e que todos conhecemos, é a diferença genital. Essa eu não ponho em causa, não é? Tudo o resto, quanto mais estudos há, menos se sabe. Não é nada claro que há diferenças ao nível do cérebro, por exemplo, entre o cérebro feminino e masculino, e que um tem mais empatia, mais capacidade inata para a empatia, e outro... E depois o que é social, o que é inato, é muito complicado. Eu preferia não pôr a tónica nas diferenças de género, e sim, naquilo que eu falo no livro, como uma espécie de lugar comum do feminino e de lugar comum do masculino. E o que eu quero é que ambos pertençam a ambos. O que eu não quero é que as mulheres sejam remetidas para uma espécie de imaginária especificidade de género e os homens para outra imaginária especificidade de género. Quanto a esta coisa das diferenças entre os homens e as mulheres, a melhor definição que eu conheço é do poeta Mário Cesarini, mas não a posso reproduzir aqui. Mas de facto incomoda-me um bocadinho que o discurso da beleza das nossas diferenças muitas vezes é um pretexto para a ausência de uma confrontação que é precisa, é necessária, acho eu. O António Barreto falou da maior vulnerabilidade das mulheres ao desemprego, e a mim ocorreu-me o seguinte, que então nesse caso isto significa que os problemas são maiores ainda, neste sentido, aqui do que na América. Porque na América aconteceu uma coisa muito curiosa, que a taxa de desemprego disparou com a crise financeira de 2008. Mas o que aconteceu foi que, pela primeira vez, muitos mais homens perderam o emprego do que as mulheres. Muito mais homens perderam o emprego do que as mulheres. E aconteceu outra coisa. Duplicaram os homens que decidiram ficar em casa com os filhos. Isto é curioso. Continuam a ser uma minoria, muito poucos, mas duplicou o número e mais homens perderam o emprego do que mulheres. Isto para dizer que realmente o ficar em casa numa circunstância de desemprego não devia ser embaraçoso, devia ser também uma possibilidade, mas se for só das mulheres é um problema. Se isto significar que as mulheres voltam para casa porque o desemprego é maior entre as mulheres e que os homens não acham que é a altura de redistribuir o trabalho doméstico e a prestação de cuidados aos velhos, aos mais jovens, tudo isso, então é um problema. Com certeza que é um problema se voltamos aos anos 50, não é? Voltamos então depois ao tal mal-estar sem nome. Não é isso que queremos, acho eu. Quanto à questão da chefia das instituições de que falaste na tua intervenção, isto é uma questão muito, muito importante. Em todo o lado, os estudos que há neste momento já são um pouco por todo o mundo e todos confirmam isto. Nas chefias das instituições, nas faculdades, mas até nas escolas. Por exemplo, na América, onde a maior parte dos professores são mulheres, depois a maior parte dos diretores não são. A chefia das instituições e a chefia das grandes empresas, etc., são, sobretudo, dos homens. Bom, mas porquê é que isto é importante? Isto é importante. Não é só importante para as mulheres. Isto é importante. Porque, entretanto, há outros estudos que dizem o seguinte. Quando as mulheres estão representadas em todo o lado, mas quando não estão em maioria nos órgãos de decisão, as decisões, a sua presença não faz diferença. Mas, quando calha que as mulheres estão em maioria num órgão de decisão específico, é raro, mas acontece, quando isso acontece, as decisões que se tomam são mais favoráveis às famílias, tendem a equilibrar melhor o trabalho e a vida, o trabalho e a família, e são muitas vezes
mais favoráveis, têm maior consciência social, são mais, têm um conteúdo social mais liberal, se quisermos, as mulheres tendem a decidir de uma maneira que é mais favorável aos mais desfavorecidos, aos mais excluídos e às famílias. Mas para fazerem diferença, houve um estudo que saiu na América há poucos meses sobre isso, têm que estar na maioria. Se não estão na maioria, as mulheres não fazem diferença. Portanto, isto é uma coisa que me interessa a mim, mas que acho eu que interessa a todos. Devia haver mais mulheres representadas nos órgãos superiores das instituições. Depois, quando falamos a propósito do casamento gay, do casamento natural, pois está claro que o casamento não é natural e, aliás, há um grande problema para mim nesta coisa desta obsessão com a sexualidade que existe quando se fala da família, porque uma coisa não tem realmente nada a ver com a outra. Mas, por exemplo, quando se fala porque é perfeitamente haver sexualidade sem família nenhuma. Aliás, eu não tenho opinião sobre isso, quer dizer, eu acho, claro que nós temos sexualidade, não há, nem faz sentido haver um juízo sobre isso, nós temos sexualidade. E pode viver-se a vida inteira sendo ativamente sexual e sem fundar uma família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reação de uma certa direita religiosa à ideia do casamento gay e da adoção por gays resume-se, tem a subtileza e a sofisticação, a complexidade de... É só. É um bocadinho como as crianças têm quando veem beijos na televisão. Mesmo quando é dos homens e das mulheres, é isto. Isto é um problema destas pessoas, mas eu aconselho estas pessoas a fazerem um esforço no sentido de não alucinarem tanto, não é? Porque realmente a família não tem nada a ver com isto. É verdade que os gays defenderam mal, nem é bem isto, a agenda mudou. Inicialmente os homossexuais eram muito visíveis por manifestações culturais que não tinham nada a ver com a família, não é? As chamadas, os desfiles do Gay Pride, etc. Que eu sempre achei uma coisa horrorosa. Mas esteticamente também não gosto de carnaval, também não gosto das passagens de ano, aquilo era tudo uma alegria forçada e um bocadinho, no meu entender, de mau gosto. Mas isso é uma coisa pessoal, não tenho nada contra que as pessoas têm... Há muita gente que gosta do carnaval. Pronto. Mas, quando investiram muito nisso, nessa visibilidade, estavam a marcar a sua diferença. Entretanto, a agenda mudou. E quando começaram a lutar pelo casamento e pela família, começaram a mostrar-se noutra fase, que aliás é a face maioritária dos gays e das lésbicas, de pessoas absolutamente comuns. E eu que vivo a maior parte do tempo na América, tenho a sorte de poder confrontar abstrações com a realidade destes seres humanos, que vivem ao meu lado, que têm filhos na escola com as minhas filhas, que vão às reuniões comigo, que estão ali, e realmente não tem nada a ver com aqueles números, não é? Dos Gay Pride, etc. São pessoas comuns, não é? E o que fazem no quarto não me diz respeito, não me interessa, não é? Portanto, faz-me sempre muita impressão, quando estamos a falar da família, de haver esta obsessão à cabeça com a sexualidade, porque de facto não tem nada a ver. Quanto àquela questão que a Mena pôs sobre os pais que são pais involuntariamente, estou completamente de acordo com a Mário Cordeiro, quer dizer, de facto, eu acho que isto é uma questão de responsabilidade sexual. Existe a pílula, mas existem também os preservativos, há inúmeras razões para que sejam usados e eu acho que, é claro, é uma deslealdade para uma mulher ter filhos com um homem, é a revelia desse homem, não é? Mas também, se calhar, é uma irresponsabilidade da parte do homem que não quer ter filhos, não usar um preservativo, acho eu, não é? Agora, se o Estado deve obrigar a assumir as suas obrigações de pai, eu acho que talvez no sentido em que o Estado tem que pôr à frente de tudo mais os direitos das crianças, do bem da criança, lá está. Quanto à questão dos sem-abrigo que alguém pôs, o único
estudo que eu conheço diz respeito à Califórnia e o que diz é o seguinte, que a taxa de sem-abrigos entre as mulheres é altíssima e principalmente entre as mulheres de uma certa idade. O que acontece é que nós temos a percepção dos sem-abrigo que é muito pouco rigorosa. Nós pensamos no sem-abrigo e pensamos imediatamente no sem-abrigo com problemas de doenças mentais, com problemas de abuso de drogas e de alcoolismo e temos uma espécie de imagem visual do sem-abrigo, mas os sem-abrigos não são só os sem-abrigos que nós vemos na Praça do Comércio, deitados, não é? Há toda uma população de sem-abrigo que tem o seu calvário de lar em lar, pelo menos na América, de lar em lar e que vive um grande drama, mas que é menos reconhecível. É menos reconhecível. Muito obrigado, Mónica. O que há de bom nestas conversas é que o que se esgota é o tempo, nunca são as ideias nem as opiniões. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço a presença da Mónica Silva e do seu belo livro e agradeço a presença do Mário Cordeiro que veio discutir connosco. Muito obrigado a todos. Até setembro.